Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Forte abraço para você que nos acompanha aqui pelo Lavras TV, chegando com as informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, dia de jogo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje temos a sequência da rodada que foi aberta na terça. Ontem não tivemos jogos porque a seleção brasileira entrou em campo e sempre que tem jogo da seleção, não temos partidas acontecendo pela Série A. Cruzeiro entra em campo contra o Cuiabá logo mais 7 da noite, para um público que deve girar ali na casa dos 30 mil torcedores, e o Cruzeiro tentando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, faz até um bom início de competição, mas na última rodada foi derrotado pelo São Paulo por 2-0. Cuiabá começou mal também o Campeonato Brasileiro, mas vem de uma boa vitória fora de casa para cima do Criciúma por 5-2. O Fernando Seabra, diferentemente do que a gente projetava, não conta nesse jogo com Arthur Gomes. O Arthur Gomes está liberado, treinando normalmente com o restante do elenco desde a semana passada. Ele está recuperado de um edema na coxa, mas, de acordo com a assessoria de comunicação do Cruzeiro, o Arthur Gomes ainda não tem condições físicas de começar jogando. Então ele fica de fora da lista de relacionados mais uma vez e deve retornar no próximo final de semana contra o Vasco da Gama fora de casa. Com isso, o Gabriel Veron deve seguir entre os titulares. Na lateral esquerda, uma modificação. O Marlon foi expulso contra o São Paulo na rodada passada, vai ser substituído pelo Kaique. E um detalhe, o Kaique vai fazer hoje o seu primeiro jogo como titular na atual temporada. Ele até foi titular em alguns momentos ano passado, por exemplo, naquele clássico, o primeiro da Arena MRV, em que o Cruzeiro vence por 1-0, o Kaique foi titular e jogou muito bem. Ele teve 3 jogos como titular no Brasileirão, outros 5 pelo Campeonato Mineiro do ano passado, quando o Cruzeiro ainda era comandado pelo Pessolano, mas esse ano ele ficou um pouco de fora, porque no comecinho de janeiro ele sofreu uma lesão grave na disputa do pré-olímpico com a seleção brasileira, ficou ali 3 meses se recuperando, depois voltou a ser relacionado, mas tem o Marlon super consolidado na lateral esquerda. Então hoje o Kaique vai ter uma oportunidade novamente entre os titulares. Antes de trazer a provável escalação do Cruzeiro, lembrar para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971 cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral. Provável Cruzeiro então, para logo mais, deve ser a mesma equipe que jogou contra o São Paulo, mas com a modificação na lateral esquerda. Cruzeiro terá Anderson no gol, William na lateral direita, a zaga de Zé Ivaldo e João Marcelo e o Kaique na lateral esquerda. Meio campo com Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, o ataque de Álvaro Barreal, Gabriel Veron e Rafa Silva. Lembrando sempre que o Dineno segue no departamento médico, assim como o Josefer. Arthur Gomes e Matheus Vital ainda estão fazendo trabalhos de recondicionamento físico, assim como o Rafael Bilu. Essas as informações do Cruzeiro nesta quinta-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.